Perceba uma caixa coberta de ouro puro, cercada por querubins com asas estendidas, guardada às 7 chaves no lugar mais sagrado do tabernáculo. Não era apenas um símbolo, era um limite entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível, entre o que o homem podia compreender e o que era impossível tocar. A Arca da Aliança não era só um objeto religioso. Era o ponto exato onde o céu tocava a terra, onde a glória de Deus descia, onde o som da sua voz ecoava. Mas havia um mistério ainda mais profundo. Por que essa presença tão gloriosa também era mortal? Por que tantos morreram ao tentar tocá-la, carregá-la ou simplesmente olhar para ela sem permissão? Imagine um objeto que carregava em si o poder de fazer as muralhas de uma cidade inteira ruírem e, ao mesmo tempo, punir instantaneamente um sacerdote distraído. Como algo tão santo podia ser tão perigoso? A resposta não está apenas no que ela representava, mas em quem estava por trás dela. A arca não era mágica, era sagrada, e a santidade, ao contrário do que muitos pensam, não é algo suave ou frágil. A santidade consome, ela separa, ela exige reverência absoluta, e é exatamente por isso que a Arca da Aliança foi colocada no lugar mais escondido do tabernáculo, o Santo dos Santos, um lugar onde só um homem podia entrar, uma vez por ano. E mesmo assim, com medo de não sair vivo. Neste vídeo, vamos entrar juntos nesse mistério. Descobrir o que realmente havia dentro da arca. Por que ela era considerada um portal entre dimensões? Como era usada como arma? O que nem mesmo Moisés ousou registrar por escrito? E por que há um silêncio profético em torno de sua localização até hoje? Mas antes de tudo, vamos confrontar a realidade mais chocante. A Arca da Aliança continua falando. Ela ainda representa uma presença que exige santidade. E a pergunta que ecoa desde os tempos antigos até agora é: se ela aparecesse hoje, você estaria pronto para encará-la? O objeto que carregava a presença, mas que também matava. A Bíblia não esconde. A Arca da Aliança era o centro da fé de Israel. E, ao mesmo tempo, o objeto mais perigoso que o povo já carregou. Enquanto os sacerdotes a cercavam com temor, enquanto os exércitos a levavam adiante nas batalhas, havia um segredo que todos sabiam, mas poucos entendiam. Tocar na arca era se aproximar do próprio Deus. E nem sempre isso terminava bem. O livro de 2 Samuel conta que, certa vez, durante o transporte da arca em direção a Jerusalém, um homem chamado Uzá estendeu a mão para impedir que ela caísse, um gesto aparentemente nobre. Mas ele morreu na hora, fulminado. Isso chocou até mesmo Davi, que interrompeu toda a jornada por medo. Se até o rei mais espiritual da história de Israel tremeu diante da arca, é porque havia algo muito maior em jogo. Mas essa não foi a única morte ligada a ela. Em 1 Samuel 6, depois de os filisteus devolverem a arca a Israel, um grupo de homens de Bet-Semes resolveu olhar para dentro dela. A Bíblia afirma que cerca de 70 deles morreram por causa disso. Olharam e caíram mortos. É como se o véu da santidade tivesse sido rasgado de forma imprudente. E a consequência foi imediata. E por que esses julgamentos eram tão severos? Porque a arca não era apenas um objeto simbólico. Ela era o lugar onde Deus escolheu fazer habitar sua presença visível. Um trono portátil, uma extensão do céu na terra. E diante de uma presença tão absoluta, não havia espaço para irreverência. A arca carregava mais do que ouro, mais do que relíquias. Ela carregava a glória. E onde a glória habita, o pecado não sobrevive. Há um padrão constante que percorre todas essas histórias. A arca era segura apenas para aqueles que se aproximavam dela segundo as regras que o próprio Deus estabeleceu. Os levitas tinham instruções exatas sobre como transportá-la, como cobri-la,
como nunca tocá-la diretamente. E mesmo assim, qualquer erro era fatal. Porque a santidade da presença ali manifestada não podia ser manipulada, nem desrespeitada. E o mais impressionante é que essa mesma arca também era instrumento de livramento. Quando obedecida, ela fazia o Jordão parar de correr, fazia muralhas caírem, fazia exércitos inteiros fugirem em pânico. Ela era a manifestação do favor ou da fúria divina. E isso nos confronta com um paradoxo espiritual profundo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A arca representa esse equilíbrio. Ela mostra que a presença de Deus não é domesticável. Não se ajusta às nossas preferências. Não se molda ao que achamos confortável. Ela é o que é. Gloriosa, pura, intensa, santa, e é por isso que diante dela ou o homem se quebranta, ou é quebrado. O temor que a arca provocava não era apenas medo, era a consciência de que se estava diante de algo que ultrapassava qualquer poder humano. Por isso, quando a carregavam, os levitas tremiam. Quando a perdiam, o povo chorava. E quando ela voltava, havia festa, mas também reverência. O que isso nos ensina hoje? Que muitas vezes queremos a presença de Deus, mas sem o peso da sua glória. Queremos as bênçãos, os milagres, os sinais, mas sem o quebrantamento, sem o arrependimento, sem a santidade. E esquecemos que o mesmo Deus que abençoava com a arca também julgava através dela. A arca da aliança era o sinal visível de um Deus invisível, mas não era um amuleto, era um pacto, um lembrete de que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer forma. E quando tentamos fazer isso, seja por desatenção, seja por orgulho, nos colocamos em risco. Ao lembrar dessas histórias, somos levados a refletir. Será que temos tratado a presença de Deus com a reverência que ela merece? Ou será que temos nos acostumado tanto com o sagrado que já não percebemos mais o risco de nos aproximarmos com o coração errado? A arca continua falando. E ela nos lembra que Deus não mudou. Ele ainda é santo, ainda é fogo, ainda exige santidade dos que se aproximam dele. Porque para carregar a presença, é preciso estar limpo. Além das tábuas, o que mais estava dentro da arca? Quando se fala da arca da aliança, quase todos pensam imediatamente nas tábuas da lei. E sim, elas estavam lá. As palavras escritas pelo próprio dedo de Deus, contendo os mandamentos que moldariam a vida de Israel. Mas a arca carregava muito mais do que regras. Ela guardava memória, autoridade e provisão. 3 elementos que, juntos, explicam por que aquele objeto era tão temido e tão respeitado. A carta aos Hebreus afirma que dentro da arca estavam as tábuas da lei, o bordão de Arão que floresceu e uma porção do maná. Nada ali foi colocado por acaso. Cada item representava uma dimensão do relacionamento entre Deus e o povo. As tábuas lembravam que Deus estabelece limites. O bordão lembrava que Deus escolhe quem o representa. O maná lembrava que Deus sustenta aqueles que dependem dele. A arca, portanto, não era um cofre, era um testemunho vivo da aliança. As tábuas falavam de santidade. Elas revelavam o caráter de Deus e expunham o pecado humano. Colocá-las dentro da arca significava que a vida do povo deveria estar submetida à palavra. Não era um código para debate. Era uma referência absoluta. Sempre que alguém se aproximava da arca, estava se aproximando da verdade que julga e revela o coração. O bordão de Arão carregava outra mensagem. Ele havia florescido quando Deus precisou encerrar uma rebelião contra o sacerdócio. 12 varas foram apresentadas diante do Senhor, uma para cada tribo. Na manhã seguinte, apenas a de Arão tinha brotado, dado flores e produzido amêndoas. Aquilo mostrava que a autoridade espiritual não nasce da vontade humana. Ela vem da escolha divina.
Guardar esse bordão dentro da arca era lembrar que Deus não aceita líderes levantados por ambição, mas por chamado. Já o maná falava de dependência. No deserto, qualquer porção guardada fora das instruções apodrecia, mas o maná colocado dentro da arca permaneceu preservado. Era um lembrete silencioso de que Deus sustenta seu povo de forma sobrenatural. Israel não sobrevivia porque era forte, organizado ou numeroso. Sobrevivia porque Deus provia diariamente. O maná dentro da arca dizia: vocês vivem porque eu cuido. Mas há algo ainda mais profundo. Esses três elementos juntos criavam uma tensão espiritual poderosa. A lei expunha o pecado. A autoridade mostrava quem podia interceder. A provisão revelava misericórdia. E tudo isso estava debaixo do propiciatório, a tampa de ouro maciço, onde o sangue era aspergido no dia da expiação. Ou seja, acima da lei que condena, havia sangue. Acima do pecado exposto havia cobertura. A arca não carregava apenas julgamento. Ela carregava também graça. Por isso, alguns estudiosos judeus antigos diziam que a arca não guardava apenas objetos, mas a própria voz de Deus. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Era ali que Deus falava com Moisés. Era dali que vinham decisões, direções e juízos. A arca funcionava como um ponto de encontro onde o invisível se tornava audível. Esse detalhe muda tudo, porque se a arca era o lugar da fala divina, isso explica por que ela era tão perigosa. Não se trata apenas de relíquias sagradas, trata-se da proximidade direta com a presença que cria e sustenta todas as coisas. A mesma voz que deu a lei, a mesma voz que abriu o mar, a mesma voz que julgou nações. Estar perto disso sem preparo era fatal. Quando alguém olhava dentro da arca por curiosidade, não estava apenas violando uma regra, estava profanando o testemunho da aliança. Estava tratando como comum algo que representava a própria relação entre Deus e o homem. E isso não passava sem consequência. A arca carregava história, memória e poder. Ela lembrava quem Deus é, quem o homem é e como essa relação deveria ser conduzida. Não era um símbolo vazio, era uma realidade espiritual concentrada em um único lugar. E talvez seja por isso que, quando falamos dela até hoje, algo dentro de nós ainda se agita, porque ela aponta para uma verdade que nunca mudou. A presença de Deus é maravilhosa, mas nunca é inofensiva. A arca era um portal, o encontro entre céu e terra. Se a arca carregava elementos que representavam a lei, a autoridade e a provisão divina, há algo ainda mais profundo que muitas vezes passa despercebido. Não era apenas um baú sagrado, era um ponto de contato entre dois mundos, o visível e o invisível, o terreno e o celestial. A Arca da Aliança não era somente um símbolo, era uma espécie de portal, uma manifestação física da presença divina em meio ao povo. A tampa da arca, chamada de propiciatório, tinha uma função extremamente misteriosa. Era ali, entre os querubins esculpidos em ouro, que Deus prometia se encontrar com Moisés. Não em voz simbólica, mas em comunicação real. Deus falava de cima da tampa do propiciatório, como diz Êxodo 25. Aquele espaço entre os anjos representava o trono de Deus na terra. E é por isso que a arca não podia ser tocada, nem olhada diretamente. Ela era um fragmento do trono celestial descido ao mundo físico. Imagine isso. Em meio ao deserto, no tabernáculo montado com tendas, em meio à poeira, calor e limitações humanas, havia um ponto exato onde o Criador de tudo se manifestava, onde o espiritual invadia o natural, onde o eterno se comunicava com o homem. A arca era mais que uma caixa, era um acesso, um eixo de realidades, um ponto onde o tempo e a eternidade se tocavam. Essa percepção muda completamente a forma como vemos os relatos envolvendo a arca.
Não se tratava de um amuleto religioso carregado de cidade em cidade. Era um local fixo de encontro com o sobrenatural. Por isso, quando era levada à batalha ou quando era capturada, o impacto espiritual era imenso. Não era apenas um objeto que saía de um lugar para outro. Era como se o trono de Deus fosse deslocado ou abandonado. Não à toa, o propiciatório recebia o sangue uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com temor, oferecendo expiação pelos pecados do povo. Era ali, entre os querubins, que o sangue do sacrifício cobria o juízo da lei. E ali, Deus renovava a misericórdia. Cada vez que isso acontecia, era como se uma cortina fosse temporariamente aberta entre os céus e a terra. Em muitos aspectos, a Arca da Aliança é uma antecipação do que viria com o próprio Cristo. Um lugar onde o divino e o humano se encontram, onde a justiça e a misericórdia se abraçam, onde o sangue fala mais alto que a condenação, onde Deus não está distante, mas perto, tão perto que se torna perigoso se a alma não estiver preparada. Essa ideia da arca como um portal também explica por que ela gerava terror entre as nações. Os filisteus, ao capturá-la, enfrentaram pragas e caos. As imagens de seus deuses caíram com o rosto no chão diante dela. Porque onde a arca chegava, o reino de Deus era anunciado, mesmo que em silêncio. A presença de Deus impunha a realidade espiritual. Ela desmascarava ídolos, julgava impurezas e manifestava glória. Hoje, muitos tentam se aproximar da presença divina como se fosse algo leve, controlável ou manipulável. Mas a arca lembra que a verdadeira presença de Deus não pode ser domesticada. Ela é poderosa, densa, santa. Quando Deus se manifesta, há temor e reverência, porque a presença dele não é um conceito, é uma realidade viva que impacta tudo ao redor. A pergunta é: será que hoje ainda existem lugares, momentos ou pessoas que funcionam como portais vivos? Será que a presença de Deus continua rompendo os limites do natural para tocar o nosso mundo? E mais, será que estamos prontos para lidar com essa presença? Arca como arma, quando o sagrado se torna letal. A ideia de que algo sagrado pode se tornar uma arma não é apenas provocadora, é bíblica. A Arca da Aliança, feita para representar a presença e o governo de Deus, também se revelava como instrumento de juízo. Quando o povo estava em aliança com o Senhor, ela se tornava um sinal de vitória. Mas quando havia desobediência ou uso indevido, ela trazia destruição. O sagrado se tornava letal. A glória se tornava juízo. Um dos episódios mais impressionantes é o da queda das muralhas de Jericó. A arca foi levada em silêncio ao redor da cidade por 7 dias. Não havia espadas, nem catapultas, nem forças humanas envolvidas. Era apenas a presença divina, carregada com reverência, como quem carrega um trono invisível, mas real. No 7º dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, as muralhas ruíram. Não por técnica militar, mas por manifestação do poder de Deus através da arca. Mas o mesmo objeto que trazia vitória também trouxe terror aos filisteus. Quando Israel a levou para o campo de batalha contra os filisteus, sem estarem espiritualmente preparados, ela foi capturada. Mas o que parecia um troféu de guerra se tornou uma maldição. As estátuas de Dagom caíram. Tumores se espalharam entre o povo. Pânico tomou as cidades por onde a arca passou. Eles tentaram passá-la de cidade em cidade, como quem tenta se livrar de algo incontrolável. Até que, aterrorizados, decidiram devolvê-la com ofertas de culpa. Isso nos revela uma verdade espiritual poderosa. A presença de Deus não pode ser manipulada. Ela não é um talismã para se vencer batalhas. Ela não é um item místico que funciona como arma mágica. A arca só operava com poder quando carregada dentro da aliança.
Fora disso, sua santidade se voltava em juízo, e o mais assustador é quando vemos a arca sendo usada sem discernimento. No episódio em que Uzá tentou segurá-la para que não caísse, foi fulminado. Ele teve boa intenção, mas não tinha permissão. Ele quebrou a ordem divina e tocou no que era inatingível. O resultado foi morte instantânea. Deus não havia autorizado que a presença dele fosse manipulada, mesmo por boas intenções humanas. Isso levanta uma questão profunda. Será que estamos tentando usar Deus para os nossos propósitos, ao invés de nos rendermos aos propósitos dele? Será que tratamos o sagrado como ferramenta para nossas guerras pessoais, nossos planos, nossas vitórias? A Arca da Aliança nos mostra que o sagrado, quando mal compreendido, pode se tornar perigoso. E mais, revela que a santidade não é negociável. Ela protege, guia, liberta, mas também confronta, julga e destrói tudo o que é falso. Talvez por isso, hoje em dia, a presença de Deus seja muitas vezes evitada ou diluída, porque ela é imprevisível. Ela nos tira do controle. Ela exige santidade, e se for invocada sem reverência, sem aliança, sem verdade, ela pode ferir ao invés de curar. Será que estamos preparados para andar com uma presença assim? Ou temos tentado reduzi-la a uma ferramenta a nosso favor, ignorando o fato de que Deus é fogo consumidor? O dia em que Deus se escondeu dentro de um baú. Como pode o Deus que criou o universo caber dentro de um baú de madeira revestido de ouro? Como pode o Todo-Poderoso, que habita em glória inacessível, limitar sua presença a uma caixa transportada nos ombros de homens falhos? Esse é um dos maiores escândalos espirituais da história bíblica, e talvez um dos mais mal compreendidos. A Arca da Aliança era, à primeira vista, apenas um objeto. 2 querubins de ouro esculpidos sobre uma tampa chamada propiciatório. Dentro dela, 3 objetos simbólicos, mas acima dela pairava algo que nenhum homem conseguia tocar: a presença real de Deus. Não era uma metáfora, era manifestação. Era glória concentrada, contida, mas jamais diminuída. Era o Eterno se permitindo conter, não por limitação, mas por decisão. Foi naquele espaço estreito, entre os querubins, que Deus escolheu falar com Moisés. A voz vinha dali, as instruções vinham dali. O povo sabia. Quando a arca estava no acampamento, Deus estava entre eles. E quando ela era retirada, havia tremor, silêncio e expectativa. Não era superstição, era temor. O baú carregava a realidade de um Deus que decidiu se esconder em algo humano e, ao mesmo tempo, se revelar através daquilo. Mas por que Deus faria isso? Por que o invisível se deixaria ver dentro de um limite tão físico? A resposta não está apenas na história de Israel. Ela aponta para um padrão divino, um mistério maior. Porque o mesmo Deus que se escondeu dentro da arca, anos depois, se escondeu dentro de um ventre. O mesmo Deus que habitava entre querubins passou a habitar entre carpinteiros, pescadores e pecadores. A arca era uma sombra do que viria. Emanuel, Deus conosco. E quando Jesus veio, algo radical aconteceu. O véu se rasgou. O acesso ao Santo dos Santos foi aberto. A glória que antes se escondia em um único ponto geográfico, agora estava acessível para todos os que crescem. A arca cumpriu seu papel. Ela apontava para uma realidade maior. Mas mesmo assim, o coração humano continua tentando reduzir Deus a um objeto, uma fórmula, um lugar específico. Hoje, muitos ainda buscam a arca como relíquia. Sonham em encontrá-la em cavernas esquecidas ou túneis sob o templo, como se o poder de Deus ainda estivesse preso dentro dela. Mas o verdadeiro mistério não é onde ela está. É porque Deus permitiu que sua presença fosse condensada, limitada, contida.
apenas para depois ser liberada de forma universal. Isso revela algo tremendo. Deus está disposto a se humilhar para nos alcançar. A glória se esconde para que possamos vê-la com segurança. O fogo se envolve em nuvem para que não sejamos consumidos. Ele escolhe limites temporários para revelar verdades eternas. Mas isso também exige responsabilidade. Porque uma vez que o sagrado se revela, ninguém pode alegar ignorância. A arca, então, não é só uma caixa sagrada. É uma provocação. Uma mensagem silenciosa de que Deus pode se esconder onde ninguém espera. E que os olhos espirituais precisam estar atentos para reconhecê-lo. É o paradoxo da glória que se esconde para ser descoberta, do eterno que se limita para se comunicar, do juiz que se revela como Pai. Talvez você também tenha se perguntado, onde está Deus quando tudo parece silêncio? Onde está a presença quando não a sentimos? E a resposta pode ser mais profunda do que pensamos. Ele pode estar escondido em algo pequeno, em algo simples, como um baú, como um gesto, como uma oração sussurrada, como um coração quebrantado. A pergunta é, será que conseguimos reconhecê-lo, mesmo quando ele escolhe se ocultar? Os mistérios que nem Moisés revelou. Há passagens na Bíblia que nos fazem imaginar o que não foi dito, e poucas provocam tanto mistério quanto a Arca da Aliança. Moisés, o único que conversava com Deus face a face como quem fala com um amigo, recebeu instruções detalhadas sobre a construção da arca, sobre o que deveria ser colocado dentro dela, sobre como transportá-la e onde ela deveria repousar. Mas há um silêncio estranho sobre o que ele viu, ouviu e talvez jamais tenha contado. Imagine isso, Deus confiando a um homem uma missão tão sagrada, com acesso direto à sua glória, falando de dentro do propiciatório. Mas há segredos que Moisés nunca escreveu, palavras que nunca foram registradas em pergaminhos, visões que ele levou consigo até o túmulo. Nem tudo que Moisés viveu foi revelado, nem tudo foi entregue ao povo. E essa lacuna entre o que foi vivido e o que foi relatado abre espaço para um mundo de mistérios. Tradições judaicas mais antigas, transmitidas oralmente por séculos, falam de revelações feitas a Moisés que não deveriam ser divulgadas até o tempo do fim. Alguns rabinos dizem que havia segredos da criação que lhe foram mostrados ali, diante da arca, quando o céu tocava a terra. Outros afirmam que visões sobre o Messias, sobre o fim dos tempos, sobre a luta espiritual no mundo invisível, foram confiadas a ele, mas por ordem divina deveriam ser seladas. O próprio livro de Êxodo relata que, por diversas vezes, Moisés subiu ao monte e ficou lá por dias, sem dizer ao povo tudo o que aconteceu. A glória de Deus o envolvia, a pele de seu rosto resplandecia. Mas o que seus olhos viram? O que sua alma suportou? E será que a arca era apenas o ponto de encontro, ou também o local onde essas visões se manifestavam? Nos manuscritos do Mar Morto, há fragmentos que sugerem que alguns levitas sabiam de algo mais sobre a arca. Textos apócrifos como o Apocalipse de Baruque e o Testamento de Levi falam de objetos misteriosos associados à arca, como os livros selados da sabedoria celestial ou a tábua onde o nome de Deus foi escrito com fogo. Evidências? Não, mas ecos de uma verdade oculta? Talvez. Essas tradições, mesmo não canônicas, revelam um ponto comum. A ideia de que a arca carregava mais do que objetos físicos. Ela era um baú de mistérios, um lugar de revelações profundas que não cabiam no entendimento humano da época, um ponto de acesso direto ao trono celestial. E Moisés, como primeiro sacerdote e profeta de Israel, teve acesso a isso. Por que ele não revelou tudo? Talvez porque não podia, talvez porque o povo não estava preparado. Ou talvez porque certas verdades só fazem sentido quando o tempo está maduro. Foi assim com Daniel, que recebeu profecias e ouviu a ordem. Sela estas palavras.
Foi assim com João em Apocalipse, quando os 7 trovões falaram, e ele foi proibido de escrever. Talvez a arca seja esse local onde o Eterno se comunica de forma cifrada, apenas com aqueles que suportam o peso da revelação. Talvez Moisés tenha sido marcado por visões que o transformaram profundamente e que ele entendeu que não poderiam ser transmitidas sem distorção. Porque o sagrado, quando mal compreendido, vira ídolo, e o mistério, quando exposto antes da hora, se torna escárnio. Hoje, séculos depois, ainda buscamos essas respostas. Ainda sentimos que algo nos falta, que há mais. Que a arca, em sua simplicidade, esconde uma complexidade espiritual que desafia nossa lógica. Que a madeira de acácia revestida de ouro é só o invólucro de um segredo muito maior. Um segredo que talvez nem Moisés ousou revelar por completo. Porque a arca se torna perigosa quando há pecado. A arca da aliança não era perigosa por natureza. Ela era santa, e o que é santo não destrói, purifica. Mas quando o impuro se aproxima do que é puro sem reverência, algo acontece. Não é a arca que muda, é o pecado que não suporta a presença. A própria santidade de Deus se torna julgamento quando encontra a impureza desprotegida. Esse princípio está por toda a Bíblia. Em 1 Samuel 6, vemos os homens de Bet-Semes sendo mortos por Deus simplesmente por terem olhado para dentro da arca. Eles não eram filisteus, eram israelitas. Conheciam a lei, sabiam da santidade da arca, mas por curiosidade ou irreverência trataram o sagrado como comum. E a resposta divina foi imediata. Outro episódio marcante está em 2 Samuel 6, quando Uzá estende a mão para segurar a arca que estava prestes a cair. Aos nossos olhos, ele parece apenas bem intencionado, mas Deus o fulmina ali mesmo. O que acontece nesse momento não é punição aleatória, é o lembrete de que a santidade não pode ser tocada sem mediação. Uzá não era sacerdote. Tocar na arca violava as instruções divinas. O pecado da desobediência, mesmo no impulso do zelo humano, não podia ser ignorado diante da presença. Essa lógica é a mesma que consumia o sumo sacerdote se ele entrasse no Santo dos Santos com pecado não confessado. A tradição judaica conta que se amarrava uma corda no tornozelo do sacerdote antes que ele entrasse na presença da arca no dia da expiação. Caso ele morresse lá dentro por impureza, ninguém precisaria entrar para retirá-lo. Puxariam o corpo para fora. Esse era o nível de temor diante do sagrado. Não é a arca que mata, é o pecado que se autodestrói diante da santidade. É como se o ambiente puro da presença de Deus revelasse instantaneamente a condição espiritual de quem se aproxima. A mesma luz que ilumina também expõe. E aquilo que está em trevas não resiste. Isso nos faz pensar em como tratamos hoje a presença de Deus. Muitos querem o poder da arca, os milagres, os sinais, a manifestação da glória, mas sem a santidade. Querem a vitória de Jericó, mas sem o temor de Moisés ao tirar as sandálias. Esquecem que a arca sempre foi um convite à purificação antes da aproximação. A Bíblia nos mostra um Deus que se deixa encontrar, que ama habitar com seu povo, mas também nos lembra em cada página que sua presença exige santidade. O trono de Deus é cercado por seres celestiais que clamam Santo, Santo, Santo. A Arca da Aliança, com seus querubins esculpidos, é uma réplica desse trono na terra. E quem se aproxima sem entender isso, se fere. A história da Arca não é apenas uma lição sobre objetos sagrados, é um retrato da própria relação entre o céu e o homem. Ela revela uma tensão. Deus quer estar entre nós, mas sua glória queima tudo o que é impuro. E ao longo da história, essa tensão sempre exigiu um mediador. No Antigo Testamento era o sumo sacerdote. No Novo é Cristo. Mas a lição permanece. Não se brinca com o sagrado.
A arca se torna perigosa quando o coração está corrompido, porque ela carrega não apenas objetos simbólicos, mas o peso da santidade absoluta. E diante disso, ou há reverência e transformação, ou há consequência. Quando a arca abandonou o templo, e Deus também. A cena é silenciosa, quase imperceptível aos olhos humanos. Não há terremoto, não há trovões, não há chamas visíveis consumindo os pilares do templo. Mas algo terrível acontece. A presença de Deus, aquela que habitava entre os querubins sobre a arca da aliança, se retira. E com ela, o templo se torna apenas uma estrutura vazia, ornada, dourada, imponente, mas morta. Em Ezequiel capítulos 8 a 11, o profeta tem uma visão aterradora. Ele vê a glória de Deus se levantando do Santo dos Santos, passando para o limiar do templo, depois para o pátio externo, até que, por fim, ela parte completamente, subindo do Monte das Oliveiras. Essa é uma das cenas mais impactantes das Escrituras. Deus saindo de seu próprio templo e levando consigo a glória que fazia daquele lugar algo vivo. Mas o mais chocante não é a partida, é o motivo. O povo havia transformado o templo em um teatro religioso. Havia sacerdotes queimando incenso a ídolos dentro da casa de Deus. Imagens de animais e demônios pintadas nas paredes do santuário, mulheres chorando por Tamuz, líderes fazendo alianças secretas com reis estrangeiros enquanto fingiam adoração. A presença da arca ainda estava lá, mas já não era respeitada. Já não havia temor, já não havia santidade. É nesse contexto que a arca se torna apenas um símbolo. O povo ainda confiava nela como uma garantia de proteção, mas ela havia se tornado um amuleto, algo mágico, desprovido de significado real. O coração deles estava longe, e Deus não habita em estruturas. Ele habita em corações quebrantados. A glória partiu. A arca foi levada, e o templo, anos depois, foi destruído pelos babilônios. Jeremias, o profeta que viu a queda de Jerusalém, chegou a escrever que os líderes espirituais mentiam dizendo: templo do Senhor, como se o prédio pudesse salvar uma nação mergulhada em idolatria. Mas já era tarde. A arca não estava mais entre eles, e Deus também não. Essa retirada da presença não é apenas uma tragédia histórica. Ela é um aviso, um espelho. Quantos templos hoje permanecem em pé, com luzes, pregações, músicas e rituais, mas sem glória? Quantas vezes a estrutura continua, mas a presença já se foi faz tempo? E o mais assustador, quantas vezes isso acontece e ninguém percebe? A ausência de Deus não se mede pelo silêncio, ela se mede pela frieza, pela perda do temor, pela substituição da obediência por performance. Quando a arca está no lugar, mas o coração está longe, a religião se torna um show, e Deus se retira. No tempo de Eli, antes mesmo de a glória partir, seu neto recém-nascido recebeu o nome de Icabode, que significa foi-se a glória. Um bebê, um nome, uma sentença. A glória se foi. Não porque Deus quis, mas porque o povo já não o queria de verdade. Eles queriam a bênção, não a presença. Queriam vitória, não santidade. Hoje, muitos ainda buscam a arca como símbolo de poder. Querem milagres, respostas, manifestações. Mas será que a glória ainda está lá? Ou será que Deus, em silêncio, já se levantou do trono e saiu pela porta, como em Ezequiel? Será que, como Sansão, alguns ainda estão tentando lutar, sem perceber que o Espírito já se retirou? A arca, abandonando o templo, é mais do que uma imagem simbólica, é um chamado ao arrependimento. Uma lembrança de que Deus não divide sua glória com ídolos, e que o templo mais precioso para ele é o coração contrito. Onde há sinceridade, reverência e aliança, ele permanece. Mas onde há pecado oculto, orgulho e religiosidade vazia,
ele se afasta. O maior perigo não é perder a arca, é não perceber que ela já partiu. Onde está a arca agora? E por que ela vai voltar? Ela desapareceu. Sumiu da história como um raio que corta o céu e some no escuro. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, simplesmente deixou de ser mencionada. Após o cativeiro babilônico, as Escrituras não registram mais seu paradeiro. Quando o segundo templo foi reconstruído, ela não estava mais lá. O Santo dos Santos se tornou um espaço vazio. E o maior símbolo da presença divina na Terra se tornou um mistério que atravessa séculos. Mas a Bíblia não deixou esse silêncio sem pistas. Em 2 Macabeus, um livro respeitado nas tradições judaica e cristã antiga, há uma menção intrigante. O profeta Jeremias teria recebido uma ordem divina para esconder a arca, o altar de incenso e a tenda do encontro em uma caverna secreta no Monte Nebo. Lá, ele teria selado o local e declarado que esses objetos sagrados só seriam revelados novamente quando Deus reunisse seu povo e manifestasse sua glória. Isso pode soar como lenda, mas por que tantas nações tentaram encontrá-la? Durante a Idade Média, surgiram rumores de que a arca havia sido levada para a Etiópia, guardada por uma linhagem secreta de sacerdotes descendentes de Salomão. Há quem diga que ela está sob o monte do templo, escondida em câmaras subterrâneas. Outros acreditam que ela foi transportada para algum local desconhecido na Europa, onde permanece até hoje sob vigilância extrema. Mas o ponto não é onde está a arca, e sim porque ela não aparece mais. Será que Deus decidiu esconder a arca porque o povo passou a idolatrá-la? Será que ela se tornou tão perigosa fora da aliança que seria melhor desaparecer do que ser usada como relíquia ou arma? A arca carregava a presença, mas quando a presença foi rejeitada, ela deixou de ter função. No entanto, algo surpreendente acontece no Apocalipse. No capítulo 11, quando o sétimo anjo toca a trombeta e anuncia que o reino do mundo se tornou do Senhor, o céu se abre e a arca da aliança aparece no templo celestial. Relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto acompanham sua aparição. Por que João veria a arca justo nesse momento? Seria uma visão espiritual, um símbolo ou uma profecia literal? Alguns estudiosos sugerem que a arca física na Terra era uma réplica da verdadeira, como o autor de Hebreus afirma, uma sombra das realidades celestiais. Mas outros veem essa cena como o prenúncio de algo real e futuro, a manifestação do juízo e da glória de Deus na Terra, no fim dos tempos. O retorno da arca poderia ser o sinal de que o tempo da graça se encerrou e o tempo da justiça começou. Curiosamente, em Jeremias 3,16, há uma profecia que diz: não se dirá mais, a arca da aliança do Senhor. Ela não virá à mente, nem dela se lembrarão, nem sentirão falta, nem se fará outra. Isso parece contradizer tudo, mas talvez seja um recado mais profundo. Talvez o que Deus esteja dizendo é que, no tempo da restauração final, a sua presença será tão completa, tão acessível, que nenhum símbolo será necessário. A arca será superada pelo próprio Deus, habitando no meio de seu povo, sem intermediários, sem véus, sem limites. Mesmo assim, há um clamor no coração humano que ainda busca pela arca. Não pelo objeto em si, mas pelo que ela representa. O lugar onde o céu toca a terra, onde a voz de Deus é ouvida, onde o impossível acontece. E esse desejo é, por si só, um prenúncio. Porque se a arca desapareceu quando o povo se afastou, talvez ela volte quando o povo se voltar de novo para Deus. E esse retorno não precisa começar com arqueólogos, templos ou trombetas. Pode começar com alguém agora, em silêncio, desejando mais do que um símbolo, desejando a própria presença. A Arca da Aliança continua falando. Mas quem está ouvindo? O silêncio ao redor da arca não é vazio. Ele fala. Fala de algo que não pode ser esquecido.
Fala de um Deus que não se deixa manipular. Fala de um povo que perdeu o acesso àquilo que deveria proteger com a própria vida. A Arca da Aliança não é apenas um artefato do passado. Ela é um espelho que reflete verdades eternas. E o eco de sua história continua ressoando até hoje. A pergunta é: quem está ouvindo? Ela era feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro, mas sua essência não estava nos materiais. Estava no que ela representava. Era o símbolo visível do invisível. Era onde a voz de Deus se manifestava, onde o sangue era aspergido em expiação, onde os céus tocavam a terra. Por isso ela era perigosa. Por isso ela era santa, porque ela carregava o peso da glória. E glória não pode ser tratada como um objeto de curiosidade. O maior perigo da arca nunca foi sua aparência, mas o esquecimento do que ela significava. Quando a presença de Deus se torna comum aos nossos olhos, a reverência se dissolve. Foi isso que matou Uzá. Ele achou que podia segurar a glória como se fosse uma caixa qualquer. Ele esqueceu que a santidade consome o que é impuro. E ainda hoje, muitos tocam naquilo que é santo com mãos contaminadas, com discursos religiosos, mas corações vazios de temor. A arca continua falando porque a presença de Deus ainda exige santidade. Ela nos lembra que Deus não é um símbolo para ser exibido, mas uma realidade que transforma. Nos tempos modernos, criamos réplicas da arca em filmes, jogos e teorias da conspiração. Mas quantos de nós realmente param para ouvir o que o silêncio da arca diz? Ela não está em museus, nem em vitrines. Está onde há fome por Deus. Está onde há arrependimento verdadeiro. Está onde há quebrantamento. A verdade é que se a arca voltasse hoje, muitos seriam consumidos. Porque ela não tolera máscaras. Ela revela, ela pesa, ela santifica ou destrói. E o coração humano moderno não está mais acostumado a lidar com algo tão absoluto. Queremos um Deus acessível, domesticado, sem exigências, mas a arca nos lembra que a glória tem um custo, que a presença exige purificação, que não há comunhão sem renúncia. Talvez o maior mistério da Arca da Aliança seja justamente este. Ela desapareceu fisicamente, mas sua mensagem se intensificou espiritualmente. Ela aponta para Cristo, que se tornou o verdadeiro propiciatório. Ele não apenas carregou a presença, ele era a presença. Sua cruz substituiu o altar, seu sangue substituiu o sacrifício, seu corpo rasgou o véu. Mas a essência continua a mesma: santidade. Por isso, a pergunta que ecoa não é onde está a arca, mas você suportaria estar diante dela hoje? Se a glória de Deus se manifestasse agora no seu quarto, no seu coração, o que aconteceria? Seria paz ou juízo? Seria vida ou morte? A arca não mudou. Quem mudou foi o nosso senso de temor. E é por isso que precisamos ouvi-la de novo. Não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. Ela continua falando. Em cada história, em cada símbolo, em cada sombra do Antigo Testamento. Ela sussurra um chamado para voltarmos ao centro, para deixarmos de lado as distrações religiosas e voltarmos a buscar a presença real de Deus, aquela que consome, transforma, cura e assusta, porque não há nada mais perigoso e mais necessário. A Arca da Aliança não é sobre o passado. É um convite para o presente e talvez para o maior reencontro do futuro. Mas isso depende de uma decisão: continuar apenas ouvindo histórias ou se tornar parte delas. Se esse mistério falou com você, continue conosco. Inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu e caminhe mais fundo com a gente nas revelações que a palavra esconde, mas que o Espírito revela. Porque os segredos do céu ainda estão entre nós, e ninguém deve andar sozinho em busca da verdade.